Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo de história do canal. Eu queria primeiro, antes de começar o vídeo, porque a gente vai falar sobre Mesopotâmia. Eu queria deixar duas coisas bem claras aqui. A primeira é que eu criei esse canal porque eu amo história, eu amo tudo que tem a ver com história. E eu falei com a minha mãe, na verdade eu pensei antes disso, falei, eu poderia muito bem criar um canal de história porque eu amo falar de história. Você pode começar a falar de história comigo e a gente pode ficar o dia inteiro só falando de história. E aí eu falei com a minha mãe, nossa, eu podia criar um canal de história e falar, né? Ela falou assim, beleza, eu te apoio. E aí eu falei com meus amigos também, e eles falaram também que me apoiam, então eu falei assim, beleza. Então a gente vai começar a história na linha cronológica, por assim dizer, que é da Antiguidade, Oriental, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, tipo assim, é isso. E hoje, como tá aí, a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. Se vocês me verem olhando pra baixo, é porque eu fiz um resuminho bem bagunçado, mas é pra não esquecer nada. A segunda coisa é que eu sou só uma estudante do ensino médio, eu não sou profissional, não tenho faculdade de história, porém, eu busco muito antes de saber. Eu fiquei uma semana vendo vídeo sobre os mesmos vídeos sobre Mesopotâmia pra poder não esquecer, não deixar nada de fora. E eu fiz esse resumo, né, que deu umas 3 folhas de resumo pra poder falar aqui. E óbvio que eu vou falar muito mais coisa do que tá no resumo. Então, é isso, gente. Vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Mesopotâmia é o contexto geográfico que eles estão aplicados. Que você também tem vários nomes. Tem a região do Antigo Oriente Próximo, ou Médio, ou a Ásia Menor, porque, né, ele fica na menor parte da Ásia, então Ásia Menor, e Oriente Próximo porque fica mais próximo ali do Ocidente, ou a parte que fica próxima do Ocidente. Essa civilização que morou ali na região da Mesopotâmia, porque nós temos que saber que Mesopotâmia não é um país. Então, o nome que foi dado àquela região, e eu vou falar mais pra frente por que foi esse nome, e começou ali 4.000 anos antes de Cristo até o século IV. Então, é uma coisa que foi durante milênios, não foi tipo os romanos e os gregos que foram séculos ali, foram coisas de milênios e muito tempo atrás. Então, tipo assim, mesmo que seja muito tempo atrás, é um povo muito evoluído. Quando você estuda assim, coisas que até os dias de hoje são usadas e coisas que nós usamos, né? Enfim. Como eu disse, eu ia falar por que chama Mesopotâmia. Vamos supor que, tipo assim, um grego... Porque a palavra Mesopotâmia é de origem grega, porque meso, que significa meio, e pótamos, né? Ou potamos, que significa rios. Então, Mesopotâmia, que é do contexto geográfico também, que a Mesopotâmia, ela fica entre dois grandes rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. E o Eufrates eu acho que é o mais importante, assim, porque muitos povos, eles buscavam ficar mais perto ali do Eufrates. Então, as sociedades antigas, as grandes sociedades antigas, civilizações, você, quando estuda, você percebe que eles se alojaram, assim, em volta de grandes rios ou no meio de grandes rios, né, como foi o caso da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia também é dividida em áreas, tipo, tem a Alta Mesopotâmia, tem a Baixa Mesopotâmia, que é no sul, norte, enfim. Não vou entrar em muita coisa de geografia, porque, né, é história. Então, esse é o contexto geográfico. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a Mesopotâmia, ela é o início da história, porque a gente tem a pré-história e tem a história. Então, temos dois fatores. O segundo é o mais importante, né, porque é o que revolucionou para um caramba, assim. O primeiro, porque os homens que eram nômades, caçadores, iam buscar essas coisas na natureza, eles ficaram mais sedentários, por assim dizer, e eles começaram a se organizar em sociedade. Então, eles não iam mais caçar na natureza, por exemplo. Eles, como que eu posso dizer? Eles transformavam a natureza em favor deles. Vou dar um exemplo para sobrevivência, né? Vou dar um exemplo aqui. Em alguma região da Mesopotâmia, não sei se é baixa, se é alta, mas era muito montanhosa. E nessas montanhas
tinha muita neve no pico delas, assim, era bem... tinha muita neve, enfim. E aí, durante boa parte do ano, era normal, tava lá neve. Só que uma coisa que acontecia na primavera, pro azar deles, era que derretia e inundava tudo que tinha lá. Então o que eles fizeram? Eles transformaram aquele lugar, eles construíram os diques, que nós vamos falar também, ou outras coisas também, muros e tal, pra poder proteger-se. Então eles, tipo assim, se acontecer alguma coisa, eles não saíam daquele lugar e, tipo, eram nômades, assim, por dizer. Eles transformavam pra eles continuarem naquele lugar e ali construir uma sociedade, né, uma civilização, que é o que aconteceu. Então, igual eu disse, a civilização mesopotâmica, ela foi responsável pela passagem da pré-história para a história, que foi através também de uma coisa muito importantíssima, que é o surgimento da escrita. Sim, isso é o que mais marca a transição da pré-história para a história, né? A passagem, que é a descoberta da escrita, o surgimento da escrita, porque antes já tinha arte rupestre e tal, que era um meio de comunicação, mas a escrita fonética, que é o que nós usamos, né? Boa parte dos seres humanos, esse tipo de escrita que foi criada na Mesopotâmia, mas era 2 tipos de escrita também. Vamos falar mais pra frente, porque eu esqueci de falar, mas vai ser dividido, tipo assim, política, construção da sociedade, economia, e aí depois vai ser cultura, as artes, religião, beleza? Então, como eu disse, a região não é um país, ela fica entre 2 grandes rios, e como eu disse, o ser humano, né, pelo menos até hoje, né, óbvio, o ser humano busca por condição de vida. Então, um exemplo também é os egípcios, que se construíram ali ao redor do rio Nilo, porque esses rios também davam cheias, então isso ajudava muito na agricultura, por isso que eles sempre buscavam por rios, né. Então, essa parte é isso. Os povos da Mesopotâmia, eles, como eu disse, não eram um país, eles não eram um povo único, tipo, não é os mesopotâmicos e tal. Eles eram vários povos, eles não eram homogêneos, por assim dizer, eles eram povos distintos, mas mesmo sendo povos distintos, cada um deles contribuiu para a história que a gente tem hoje sobre a Mesopotâmia. Cada um deles contribuiu para a história, né? Enfim, e para diferentes regiões, diferentes culturas, e os exemplos desses são os sumérios, assírios e babilônicos, né, que acho que quase todo mundo conhece. Os mais famosos eles são os babilônicos, mas o resto eu creio que todo mundo conhece, e eles eram povos muito diferentes mesmo. Eles compartilhavam algumas coisas iguais, né, que eu vou falar mais pra frente, mas eles eram muito diferentes, então são culturas diferentes, eles eram bem diversos mesmo, povos diversos. O ponto em comum que eles tinham é o modo de produção. É meio que a política deles, por assim dizer, que é o modo de produção asiático. Mas não confundam muito, porque no Egito também é o modo de produção asiático, mas o Egito é na África, não é na Ásia, e a Mesopotâmia é ali na área da Ásia. Então, o que é esse modo de produção asiático? É a centralização do poder na mão de líderes ou sacerdotes. Os líderes soberanos, por assim dizer, eles frequentavam palácios, eles moravam nos palácios, e os sacerdotes nos templos. Então, cabia ao Estado a organização da sociedade, as leis, né, que também tem uma coisinha mais pra frente que é muito importante, que eu vou falar. Por exemplo, eles dominavam todas as terras, todos os cargos, eles mandavam, né, por assim dizer. Então, cabia a eles organizar isso, distribuir as terras, distribuir os ofícios aos cidadãos. Então, eles decidiam os impostos, qual que seria a cultura daquele povo, a economia, e normalmente o soberano, ele era chefe também religioso, então ele comandava também ali a religião do povo, que é a maioria, né, vou falar um pouco mais pra frente também. E tipo assim, também ele, como eu disse, não era um país, eram várias cidades que tinham ali naquela área. Uma que é muito famosa, que era maior, é a cidade de Ur. Então,
eles eram uma cidade-estado, por assim dizer. Era a cidade se autocomandava e aí tinha os líderes e tal. Então, agora que eu tava falando sobre as leis, mais ou menos 1700 anos antes de Cristo, óbvio, tem uma coisinha muito importante chamada Código de Hammurabi. E foi desenvolvido por Hammurabi, óbvio. Ele era um dos reis da Babilônia e foi uma tábua com os códigos de lei. E um exemplo é tipo assim: o cidadão que cometia um crime ia pagar, a pena dele seria de acordo com o tamanho do crime dele. Por exemplo, se ele brigou com alguém, ele, sei lá, ia fazer uma coisa de acordo com aquilo. A pena dele ele ia cumprir de acordo com aquilo. Se ele matou alguém, ele iria morrer. Então, ele ia matar ele. Então, as punições, elas eram proporcionais ao crime que a pessoa cometia. E nesse código tinha cerca de 282 leis. E, tipo, falava sobre tudo que era crime. Adultério, matar, óbvio. Então, tipo assim, falava sobre tudo isso, né? Até hoje também tem essas coisas. A economia, como eu disse, eles eram muito, muito dependentes do rio. Principalmente a Baixa Mesopotâmia, que era dependente do rio Eufrates. Eles usufruíam muito do rio Eufrates, porque ele era mais cheio, por assim dizer, mais extenso também. Então, ele trazia, com as cheias, trazia muito adubo, por assim dizer, para as terras. E as terras deles eram muito férteis. Então, era baseada na agricultura, na produção principalmente de trigo e cevada, mas também eles criavam animais, tipo gados, aves como pato e ganso, ou cabras também, que era muito importante. E na agricultura, eles tinham ferramentas já, por exemplo, um que a gente vê muito era o arado, e para arar a terra, óbvio. Esses materiais eram feitos de madeira, de rocha. Só uns 2000 anos depois, uns 2 milênios depois, que foi surgir, né, a era do bronze, e surgiu o material de metal, de bronze. Então, eram materiais bem primitivos, bem limitados, né, mas mesmo assim eles usavam e eles tinham capacidade de fazer isso. Então, é uma coisa muito interessante realmente o fato do rio. Os rios, quando você estuda sobre Egito, sobre Mesopotâmia, os rios são muito presentes. E os rios era tipo assim, um símbolo muito bom pra eles. Era até quase um deus pra eles. Então, muito importante mesmo. Agora, o comércio deles, como que era feito? O comércio deles era através de trocas. Então, trocas de acordo com a necessidade da pessoa. Por exemplo, tanto dentro da sua cidade mesmo, ou em outros lugares. Por exemplo, eu preciso de uma cabra. E aí, fulano precisa de uma cabra, não, precisa de trigo, eu tenho trigo, então eu vou trocar. Fulano tem cabra, eu vou trocar isso. Troca, né? Bem simples de entender. Só bem mais pra frente, né, que foi criadas moedas, mas eram moedas de pedra que eles mesmos faziam. Eles queriam dar um certo valor, né, pras moedas, mas isso a gente sabe que foi acontecer muito mais pra frente. Muito mesmo mais pra frente. E por mais que a gente ache que é um povo muito primitivo, né, por assim dizer, eles eram povos que adquiriam muito conhecimento através dessas trocas, desses comércios, porque eles faziam trocas com Índia, com outros lugares, eles iam para lugares muito mais para cima, assim, eles faziam essas trocas, adquiriam conhecimento cultural, troca de cultura entre essas pessoas. Então isso era realmente muito legal, porque eles iam em busca de especiarias, coisas que talvez não tinham ali. Então, principalmente na Índia, que tinha muitas especiarias. Então isso realmente é muito legal da gente ver, porque hoje nós, com a globalização, a gente tá recebendo muita cultura dali e dali, mas nessa época era uma coisa não muito comum, tipo, não era comum porque não era globalizado, né, não era um mundo globalizado. E agora a gente fala dos diques, que eram dutos que protegiam das cheias que aconteciam e também serviam para armazenar água para uso próprio, para irrigação, né, das plantações. Então, eles eram povos bem inteligentes mesmo, tipo, bem avançados. E também é isso, a gente tinha a função de proteger, mas também de guardar água para uso próprio. Agora a gente falando da cultura, que eu acho bem legal também. Eu prefiro estudar sobre Egito, confesso, mas enfim.
a cultura e a religião, a arte, a arquitetura, enfim. Uma coisa que a gente tem é que muitas coisas da cultura mesopotâmica, que foram um pouco mais reservadas até do que da egípcia, influenciaram o Egito também, muitas coisas dele, e influenciam até os dias de hoje. Influencia a Grécia, influenciou Roma, porque, de acordo com os historiadores, assim, foi literalmente a primeira civilização antiga. Alguns falam que foi Egito, outros falam que foi Mesopotâmia, enfim, a gente não sabe, mas a gente estuda que é a Mesopotâmia que surgiu primeiro. A escrita, que é a coisa muito, muito importante mesmo. Primeiro eles tinham a escrita cuneiforme, que são imagens variadas que representam coisas. Por exemplo, um cara com uma espada na mão, matando o outro, na direção do outro, e sei lá, depois ele sendo preso. Significa que se a pessoa matar, ela vai ser presa. Então, ele tinha esse tipo de escrita, inclusive era feito de rochas e argilas, e a escrita fonética, que baseava na representação da fala, dos sons, é o que a gente faz. Tipo assim, se eu falo A, eu vou escrever A, se eu falo B, eu vou escrever B. Então, é bem simples, mas é algo que na época era muito revolucionário, e é o que marcou o início da história e o fim da pré-história e o início da história. A arte, ela era muito atrelada aos líderes, né? Porque tinha que representar o poder deles. Então, as artes que se fazia era comandada também pelos líderes. E era feita ali, tipo, pra demonstrar o poder que os líderes tinham sobre aquele povo. Que, no caso, é o método de produção asiático que a gente falou. Existem vários métodos de produção, mas o asiático é o mais, assim, utilizado, né? Pelo que a gente percebe até ao longo da história, nem chama mais de método de produção asiático, ganha outros nomes. Mas enfim, a maioria era representada em baixo relevo e a maioria era de líderes religiosos, de deuses e de políticos, né? Porque era para representar realmente o poder do Estado. E elas eram feitas em palácios, em muros, em templos, enfim. A arquitetura monumental, né? Porque na época eram mais monumentos que tinham essas arquiteturas mais gigantescas e tal, que também eram atreladas ao Estado para poder demonstrar o poder deles. Então, tipo assim, eu tenho maior arquitetura assim, então porque tinha um grande poder. Por exemplo, uma coisa que é muito legal é os jardins suspensos, que é aqueles que tem um andar, aí faz um jardim, aí tem outro andar, aí faz um jardim nesse andar também. E a maioria era muito um material, por assim dizer, das colunas e, enfim, do monumento era da cor do solo. Então, se você via de longe, você via só os jardins. Então, por isso que era chamado de jardim suspenso. É como se tivesse plantas suspensas, um jardim suspenso. O conhecimento era um conhecimento bem limitado, baseado em achismo, mas era o conhecimento que eles tinham, né, gente? Então, astronomia. Eles tinham 3, assim, por assim dizer, né? Astronomia. Eles observavam muito, do alto dos templos, eles observavam muito o céu. E tipo assim, é óbvio que 4.000 anos atrás o céu é totalmente diferente do que nós vemos hoje. Você conseguia ver a formação, a galáxia, assim, não, enfim, né, mas vocês entendem. As estrelas, vocês conseguiam ver coisas a olho nu que hoje você só vê com um telescópio ou com uma luneta, porque não era poluído, né, gente? Não tinha os prédios, não tinha toda essa iluminação. Óbvio que tinha fogo e tal, mas não tinha essa iluminação de postes, não tinha os prédios, não tinha poluição, né? Então você conseguia ver muito mais a olho nu, coisas que hoje nós não conseguimos ver a olho nu, né? Porque é muito difícil você conseguir ver só em montanhas muito altas e em outros países, assim, muito difícil mesmo. A matemática, que era muito importante para o conhecimento, muito importante, óbvio, muito importante para o comércio, e era importante também para poder medir as estruturas, as construções, os monumentos. Então, tipo assim, matemática sempre aí, né, coexistindo com tudo. E a medicina era muito achismo mesmo. Tinha os curandeiros, e curandeiros não era uma formação. Os curandeiros, tipo assim, podia ser qualquer pessoa, né, falando mais ou menos assim. E eles usavam plantas medicinais, ervas medicinais, e era muito no achismo mesmo, tipo assim, isso aqui deve funcionar. Não tinha comprovação científica, né, óbvio, porque nessa época
Nem devia existir esse termo, né? Nossa, isso tem que ter comprovação científica, senão não pode tomar. Enfim, por último, a religião, que ela era em geral politeísta e era também ligada ao Estado. Como eu disse, os soberanos, eles eram líderes religiosos também. Então, era também para mostrar o poder do Estado, e eles eram muito ligados em natureza, animais. Então, sempre que era um deus, era representado por um animal, ou por um fenômeno da natureza, ou por algo da natureza. E, por exemplo, tinham diversos deuses: sol, a água, a lua, a tempestade. Por exemplo, o Enkidu sumério, ele era deus de tempestades e rios. O Marduk, deus, ele era protetor da Babilônia. Então, era realmente assim, vários deuses, e pra eles praticamente tudo era um deus. Era tipo os egípcios também e tal. É diferente um pouco dos gregos e dos romanos, que tinham representações, né? Mas pra eles tudo era deus, e eles tinham, como eu falo, na arte, nas esculturas, tudo pra eles tinha que ser entrelaçado com o Estado e com a religião também, pra poder mostrar o poder deles. Bem, gente, esse foi o vídeo. É um resumo, né? Mas com um resumo meio grande, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque aqui eu já falei tudo de uma vez. Já falei de economia, de política, de comércio, de como eles se protegiam, de como que começou também, né? De arte, de tudo, gente, da cultura deles. Então eu espero que vocês tenham gostado, entendido que o povo da Mesopotâmia não é um país e tudo mais. Então eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam aí pra poder estar me ajudando, que eu vou estar trazendo muito mais vídeos, porque, como eu disse, eu tô gravando esses vídeos porque eu amo história. Tudo que tem a ver com história, eu amo falar de história. Então eu tô criando mais pra falar sobre isso mesmo. Então é isso. Beijão!